tomou conta do aeroporto de Cabul quando multidões tentavam deixar o Afeganistão. E você vai ver também. China se pronuncia e diz que deseja ter relações amistosas com os talibãs. Após terremoto no Haiti, hospitais ficam sobrecarregados e com recursos limitados. Em São Paulo, mais de 500 mil jovens receberam a primeira dose da vacina anti-Covid neste fim de semana. E ainda, CBF divulgou protocolo para o retorno das torcidas aos estádios. Você vai ver a partir de agora. Boa tarde. Após tomada de Cabul pelo Talibã, o aeroporto é palco de caos e desespero. Multidões tentaram deixar o país e autoridades cancelaram todos os voos comerciais. Uma multidão correu em direção ao aeroporto da capital afegã um dia depois da entrada do Talibã e do colapso do governo. Os Estados Unidos disseram que garantiram a proteção no aeroporto, mas testemunhas relataram que soldados americanos atiraram para o alto para dispersar a multidão. Os Estados Unidos enviaram 6.000 soldados ao local para garantir a evacuação segura do pessoal da embaixada, bem como de afegãos que trabalharam como intérpretes ou outras funções de apoio. Após o caos tomar a cidade, autoridades cancelaram todos os voos comerciais restantes. Na fortificada Zona Verde, onde ficam embaixadas e a sede da missão afegã da OTAN, estradas e postos de controle estavam desertos. No domingo, o grupo radical islâmico avançou pela principal cidade do país, 2 décadas depois de ser derrubado pelos Estados Unidos, após os ataques de 11 de setembro de 2001. O porta-voz e cofundador dos talibãs comemorou nas redes sociais a ofensiva contra as Forças Armadas afegãs. Após provocarem o colapso do governo e a fuga do presidente afegão Ashraf Ghani, os insurgentes talibãs declararam vitória ao ocupar o Palácio Presidencial de Cabul. Em vídeo divulgado em uma rede social, o porta-voz e cofundador dos rebeldes, Abdul Ghani Baradar, pediu nesta segunda-feira que os combatentes permaneçam disciplinados após assumirem o controle da capital. Na fronteira da Turquia com o Irã, um grande muro é erguido para impedir um novo fluxo de refugiados afegãos. O Talibã, que tenta transmitir uma imagem mais moderada, tem prometido repetidamente que, se voltar ao poder, vai respeitar os direitos humanos, especialmente os das mulheres, de acordo com os valores islâmicos. Mas nas regiões recém-conquistadas, os rebeldes já foram acusados de diversas atrocidades e sequestros. A China se pronunciou de maneira oficial sobre a situação que vive o Afeganistão e afirmou que deseja manter relações amistosas com o país. A China, que compartilha 76 quilômetros de fronteira com o Afeganistão, afirmou nesta segunda-feira que deseja manter relações amistosas com os talibãs. A fala veio um dia depois da entrada dos insurgentes em Cabul e do colapso do governo. A situação no Afeganistão passou por grandes mudanças. Respeitamos os desejos e escolhas do povo afegão. Parar o conflito e alcançar a paz não são apenas as aspirações de mais de 30 milhões de afegãos, mas também a expectativa da comunidade internacional, regiões e países. No domingo, o embaixador francês no Afeganistão, David Martignon, postou no Twitter imagens da evacuação em um helicóptero. Países europeus lutam para retirar seus cidadãos e funcionários locais de Cabul em meio ao caos que toma conta do aeroporto da capital afegã. A notícia da tomada do poder pelo Talibã no Afeganistão está repercutindo em todo o mundo nesse início de semana. O repórter Kleber Werneck conversou com o professor Dorival Guimarães, que é especialista em direito internacional, para entender como isso aconteceu e o que esperar do grupo extremista. Quais foram as condições que conspiraram para esse grupo voltar ao poder? Principalmente as movimentações no cenário internacional. Bom, o grupo ele estava afastado, do poder desde no seu surgimento em 94, em 1996 ele toma o poder no Afeganistão. Em 2001, depois dos atentados de 11 de setembro, existe com a política da guerra ao terror, liderada pelos Estados Unidos, mas com a participação efetiva da OTAN e mesmo da Rússia, esse grupo
ele é derrotado e sai, né, e diminui extremamente a sua força e praticamente some do território afegão. Ocorre que, ao longo do tempo, os governos norte-americanos, o governo Bush, depois o governo Barack Obama e o governo Trump já tinham como promessas a redução e futuramente a saída das tropas norte-americanas do território afegão. O próprio Biden, na sua campanha, dizia que 4 já eram, né, ele seria o 4º presidente ainda a ter participação de tropas norte-americanas em território afegão, e ele não deixaria isso para um 5º presidente. Então, o que acontece? Em maio, a Casa Branca ela começa a retirar essas tropas efetivamente do território afegão, e em 12 de agosto, já com esse vácuo, né, de finalização da presença norte-americana, o grupo começa a retomar as suas posições. Então, no dia 12, ele retoma as 2 das 3 cidades mais importantes, né, Kandahar e Herat, e aí, domingo, né, ontem, a ocupação do Palácio Presidencial, a saída às pressas do agora ex-presidente Ashraf Ghani, que deixa o país, e agora nós temos um governo, né, não que seja legítimo, não houve processo de eleição, mas o próprio grupo já anunciou, e outros veículos de comunicação, como a Al Jazeera, já anunciaram que eles tomaram o poder. Para finalizar, o que esperar agora? Qual que é o impacto que esse evento vai ter na política mundial? Primeiro, internamente, vai se estabelecer uma perseguição a várias pessoas que mantinham relações, seja com a União Europeia, seja com a OTAN, seja com as Nações Unidas, seja com as tropas norte-americanas. Acredito eu que haverá um banho de sangue internamente no país. Internacionalmente, além da derrota que representa com a saída dos Estados Unidos, que durante essas décadas demonstraram que não houve uma efetiva estabilização, sim apenas uma contenção de um grupo, infelizmente, com o aumento da força desse grupo, pressões virão a acontecer e a ameaça à segurança ela passa a acender um sinal vermelho aí eventualmente para alguns alvos na região, e principalmente, para mim, representa, de certa forma, a derrota da estratégia do combate ao terror que foi liderada pelos Estados Unidos na região. O Brasil registrou a 8ª menor média móvel de mortes por Covid no ano e se aproxima de 570 mil óbitos desde o início da pandemia. Hoje, só o Distrito Federal tem tendência de alta nas mortes. O Ministério da Saúde confirmou mais 270 novas mortes por Covid em 24 horas. O Brasil soma no total 569.058 brasileiros que perderam a vida para a doença. O país também registrou quase 14 mil novos casos de Covid de um dia para o outro. São mais de 20.364.000 contaminados ao todo desde o início da pandemia. A média de mortes pelo coronavírus em 7 dias é de 844 vítimas diárias. É a 8ª menor média registrada em 2021 e a menor desde 7 de janeiro. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 11% e aponta a tendência de estabilidade. Esse é o 4º dia de estabilidade após um período de 12 dias em queda. A média móvel de casos nos últimos 7 dias foi de 28.379 diagnósticos diários. Isso representa uma variação de menos 19% em relação aos casos registrados na média há 2 semanas, o que indica queda. E pelo mapa da evolução da pandemia por regiões, hoje apenas uma unidade da federação apresentou alta nas mortes, o Distrito Federal. 3 estados estão em estabilidade e 3 estados registram queda: Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e Sergipe. Quase 165 milhões de brasileiros já tomaram ao menos uma dose da vacina contra a Covid. De um dia para o outro, foram aplicadas mais de 481 mil doses de vacinas. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, o número de brasileiros que tomaram a primeira dose é de quase 115 milhões. Isso equivale a 54,3% da população, enquanto mais de 49.705.000 pessoas tomaram a segunda dose. O resultado representa
representa cerca de 23,5% da população brasileira. E a virada da vacina em São Paulo aplicou mais de 500 mil doses nesse fim de semana. Hoje e amanhã, a imunização segue com a repescagem para os maiores de 18 anos, além da aplicação de segundas doses. A capital paulista vacinou mais de 503 mil jovens de 18 a 21 anos durante a virada da vacina Sampa. O objetivo do mutirão era vacinar os cerca de 600 mil jovens. A operação de 34 horas seguidas de imunização começou no sábado e só se encerrou às 5 horas da tarde do domingo. O evento da Secretaria Municipal da Saúde foi realizado com o objetivo de incentivar os jovens a se vacinarem. É um grande passo, né? A gente esperou 1 ano e meio por isso, 1 ano e meio de muito sufoco, muita tristeza, mas agora parece uma pequena luzinha no fim do túnel. Bom, até principalmente como está hoje em dia, os jovens estão acabando se expondo mais, saindo mais, com certeza eles estão transmitindo mais também, então é importante que todo mundo se vacine, principalmente agora que eles estão se expondo mais, para que pare a contaminação de vez e a gente possa acabar com essa doença. São Paulo encerra o calendário de primeira dose para os adultos da cidade de São Paulo. No total, a cidade ultrapassou a aplicação de 12 milhões e meio de doses desde o início da campanha da vacinação em fevereiro. 99% dos adultos receberam ao menos uma dose. Foram aplicadas mais de 8.776.000 vacinas na primeira dose e mais 3.700.000 de segunda dose ou dose única. E a Prefeitura de São Paulo reduziu o intervalo de aplicação das 3 vacinas que requerem 2 doses. Com isso, a partir de hoje, podem tomar a segunda dose da AstraZeneca ou da Pfizer quem tiver recebido a primeira dose há pelo menos 60 dias. No caso da Coronavac, é preciso esperar o intervalo de no mínimo 15 dias para se inscrever nas mais de 450 UBSs do município de São Paulo. E morreu hoje em São Paulo o publicitário Duda Mendonça, aos 77 anos. Muito disputado entre os políticos, o marqueteiro teve a carreira marcada por grandes trabalhos em eleições no Brasil e também fora do país. Duda Mendonça estava internado para tratar um câncer no cérebro e fazia quimioterapia. Em junho, ele também foi diagnosticado com a Covid, teve quadro de saúde agravado e precisou ser entubado. Você vai ver a seguir, após terremoto no Haiti, hospitais ficam sobrecarregados. E ainda, CBF divulga protocolo para a volta das torcidas aos estádios. Nós voltamos já. Estamos de volta, agora são 13 horas e 17 minutos no horário de Brasília. Mais de 2 milhões de doses da vacina da Pfizer chegaram neste domingo pelo aeroporto de Viracopos, em Campinas. Também chegaram 2 milhões de doses prontas da vacina do Butantan pelo aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo. São Paulo recebeu um novo carregamento de 2 milhões de doses prontas da vacina Coronavac. O lote, enviado pela biofarmacêutica chinesa Sinovac, veio de Pequim e fez uma escala em Istambul antes de chegar a Guarulhos. Segundo a Secretaria de Saúde, as vacinas prontas para aplicação foram enviadas após um encontro entre representantes do governo, do Instituto Butantan e da Sinovac. As doses vão ser liberadas para o Programa Nacional de Imunização. A Pfizer também entregou mais de 2 milhões de doses de vacina contra a Covid ao governo federal. Os voos chegaram ao aeroporto de Viracopos, em Campinas. Segundo os dados do Ministério da Saúde, o número se junta às quase 38 milhões de doses da Pfizer já distribuídas pelo governo aos estados. Mais de 8 milhões de empresas estão inadimplentes com a União. E para ajudar os empreendedores a encontrar a melhor forma de negociar e quitar as dívidas, o Sebrae está dando uma forcinha. Segundo a Receita Federal, 8 milhões de empresas estão inadimplentes no Brasil. Até julho deste ano, o saldo devedor destes CNPJs ultrapassou 121 bilhões de reais. Isso sem contar os débitos que já foram enviados à dívida ativa e são administrados pela Procuradoria-Geral da Receita. Para ajudar os empreendedores que estão endividados a encontrar a melhor forma de negociar os débitos, o Sebrae criou uma página dedicada a explicar cada um dos programas abertos pelo governo federal que oportunizam a regularização de dívidas. O governo federal tem alterado o modelo de renegociação das dívidas tributárias junto aos empresários.
Se antes o modelo era baseado em leis específicas que definiam critérios de renegociação, condições e tudo mais, hoje a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tem feito um portal chamado Regularize, onde disponibiliza todas as condições de forma fácil, uma linguagem simples e de forma totalmente automatizada. O empresário local entra no portal e já identifica quais são as condições adequadas para a sua situação. É para isso que o Sebrae fez uma página no portal do Sebrae chamada para renegociação de dívidas, onde ele orienta os empresários sobre as vantagens desse acesso, qual o passo a passo para ele poder renegociar suas dívidas junto à Fazenda Nacional e também conecta com o nosso portfólio de soluções, onde vai ter lives com especialistas explicando as possibilidades de renegociação, conteúdos disponíveis para serem baixados e consumidos. Ele identifica o melhor ponto e canal de atendimento, seja um ponto de atendimento presencial, central de relacionamento com o cliente, nosso Fale com o Especialista, para que ele busque orientações mais específicas, caso ele tenha alguma dúvida, ou até mesmo acessar nossos cursos, em especial os cursos de gestão financeira, que permitam com que ele entenda melhor quais são os ganhos que ele tem ao recapitalizar a sua empresa e estabelecer um novo modelo de gestão para o seu negócio. A maioria dos programas de negociação de débitos tem prazos definidos, então é importante ficar atento. Para o contencioso tributário, modalidade em que o contribuinte pode negociar débitos em discussão administrativa ou judicial acerca do pagamento de participação de lucro a empregados e diretores, o prazo de adesão é até o fim deste mês, dia 31 de agosto. Também tem o programa de retomada fiscal, com várias ações para pequenos e grandes empresários, além da transação para o setor de eventos, que deve ajudar a reduzir o endividamento de empresas do segmento de eventos impactado pela pandemia. Neste programa, podem participar micro e pequenas empresas, além de microempreendedores individuais. O parcelamento dos débitos poderá ser feito em até 145 meses para débitos não previdenciários e 60 meses para débitos previdenciários. Os descontos podem chegar até 100% nos juros e multas. O prazo de adesão é até o dia 26 de novembro. Caso algum empresário, algum empreendedor tenha mais dúvidas, queira conhecer, basta acessar www.sebrae.com.br. A Caixa Econômica Federal liberou hoje para saques e transferências a 4ª parcela do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos no mês de outubro. O pagamento da 5ª parcela do auxílio para esse grupo vai ser feito no próximo dia 28 de agosto. Os trabalhos de buscas não param no Haiti após o terremoto de sábado, que já deixou quase 1.300 mortos. Os hospitais estão sobrecarregados, tentando atender os cerca de 5.700 feridos. Este hospital em Les Cayes está sobrecarregado de vítimas do terremoto registrado no Haiti no sábado. Nesta segunda-feira, equipes correm contra o tempo para atender os sobreviventes, mas os recursos são limitados. Há muitas pessoas. Ontem foi muito difícil e não tínhamos equipes suficientes, a menos que as mantivéssemos até as 6 da manhã. Mas lidamos bem com a situação. Estamos agindo da mesma forma para fazer o melhor para a população. No domingo, o México enviou equipamentos e alimentos para ajudar o país caribenho. Enquanto isso, o trabalho de buscas de vítimas sob os escombros das construções que desabaram é intenso. O número de mortos e feridos não para de subir. Mas os esforços para ajudar os afetados pela tragédia podem ser prejudicados com a aproximação da tempestade tropical Grace. De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos, o fenômeno pode causar chuvas torrenciais e inundações. O terremoto ocorreu no sábado às 8h29 da manhã, no horário local, perto da cidade de São Luís do Sul, localizada a 160 quilômetros da capital haitiana Porto Príncipe. O tremor de magnitude 7,2 foi mais forte do que o terremoto registrado em 2010, que deixou 200 mil mortos e 300 mil feridos no país mais pobre das Américas. No Canadá, o primeiro-ministro Justin Trudeau convocou eleições antecipadas no país. O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau anunciou neste domingo eleições antecipadas para 20 de setembro, menos de 2 anos após as últimas federais. Segundo Trudeau, o país vive um momento histórico e por isso os canadenses devem escolher como sairão da pandemia e como se reconstruir melhor. So two Canadians,
Então, canadenses, estou pedindo a vocês que votem por uma liderança real, progressiva, por um sistema de saúde forte, moradia acessível, por um meio ambiente limpo e protegido. Faça sua voz ser ouvida, dê sua opinião e juntos vamos todos seguir em frente. Together, let's move forward for everyone. À frente de um governo minoritário desde outubro de 2019, Justin Trudeau pretende aproveitar as pesquisas favoráveis, sua gestão da pandemia e o sucesso da campanha de vacinação. Mas os outros partidos são contra a realização da votação e denunciam um cálculo político enquanto a pandemia ainda não acabou. Como outros países, o Canadá anunciou recentemente que enfrenta uma quarta onda epidêmica devido à variante Delta, que é mais contagiosa. A CBF divulgou o protocolo para o retorno das torcidas nos estádios. Segundo o documento, apenas torcedores completamente imunizados ou que apresentem teste negativo para a Covid poderão frequentar. Com o avanço da vacinação no Brasil e embates na Justiça, a Confederação Brasileira de Futebol publicou uma versão do protocolo de recomendações para o retorno do público aos estádios. O documento prevê a volta das torcidas em partidas válidas pela fase de quartas de final da Copa do Brasil, além de todas as divisões do Campeonato Brasileiro, desde a Série A até a Série D. Para que a presença de público se consolide, o documento elaborado pela CBF destaca que a decisão final dependerá da aprovação das autoridades sanitárias locais, ou seja, cada estado terá autonomia para decidir o retorno ou não. Para ter acesso aos estádios, os torcedores terão que fazer um teste RT-PCR para a detecção do vírus SARS-CoV-2 até 3 dias antes da data da partida, ou estar com o esquema vacinal completo. Além disso, o protocolo exige que a capacidade de lotação do estádio seja feita por um cálculo entre a taxa de incidência do vírus, taxa de mortalidade nos últimos 14 dias e letalidade global do vírus. A CBF garante ainda que a venda dos ingressos será feita por um sistema virtual, em que o comprador precisará registrar os documentos necessários, como o cartão de vacinação ou o teste negativo. Após anexar os documentos no sistema, eles ainda passarão por uma análise de veracidade. Não há ainda uma data definida para a volta do público aos estádios, já que isso depende principalmente dos governos locais. A decisão é um alento para os clubes, que há pelo menos 18 meses não contam com a renda proveniente da venda de ingressos. E falando de futebol, em confronto direto pela primeira colocação, o Atlético Mineiro venceu o Palmeiras por 2-0. Esse resultado coloca o Galo na liderança isolada da competição com 37 pontos. O Palmeiras permanece em segundo lugar com 32 pontos. Jogando no Maracanã, o Flamengo venceu o Sport por 2-0. Com esse resultado, o rubro-negro carioca chega à quinta colocação com 27 pontos. Na Neoquímica Arena em São Paulo, depois de 5 jogos sem vitórias dentro de casa, o Corinthians venceu o Ceará por 3-1. A vitória leva o Corinthians à 11ª colocação com 21 pontos. O Ceará é o 8º. E essa edição fica por aqui, mas você pode rever as nossas reportagens no YouTube. Eu volto daqui a pouquinho, às 1h50, com mais informações para você. Até mais!